Olá, essa é a apresentação do nosso projeto do Global Solution. O nosso projeto é sobre protegendo o futuro da conectividade global, de cima para baixo, sobre os resíduos de lixo que ficam na nossa atmosfera. Batizamos ele com Orbit Guard. Em 2009, nós tivemos dois satélites que colidiram a 42 mil quilômetros por hora sobre a Sibéria. Só esse impacto gerou mais de 2 mil fragmentos rastreáveis e milhares de outros fragmentos que jamais podemos detectar pelo seu tamanho. Hoje, orbitam a Terra 27 mil objetos catalogados, 500 mil fragmentos do tamanho de uma bala e mais de 1 milhão de pedaços menores de 1 centímetro, invisíveis, mas letais para qualquer satélite que esteja orbitando a Terra, que pode impactar o funcionamento dos satélites. Os cientistas chamam de síndrome de Kessler. Se os detritos atingirem uma densidade crítica, uma única colisão desencadeia uma reação em cadeia. Cada impacto gera novo fragmento que causa novos impactos e assim vai aumentando de forma acelerada. O resultado, certas órbitas se tornam completamente inutilizáveis. E nelas estão os nossos satélites, nossas comunicações, previsão do tempo, a questão de agro, internet. Tudo se conecta, o mundo moderno hoje se conecta através dos satélites. E isso já é reconhecido pela NASA, pela SpaceX, pela ESA, como o maior risco orbital da próxima década. O que está em risco? Então, como eu disse, o que está em risco são os GPS, nossas navegações, internet global, que hoje é fundamental, né? Previsão de tempo, alertas, a questão de poder rastreamentos agropecuários, comunicações, transmissões via rádio. São mais de 3 bilhões de usuários que usam satélites na órbita baixa. Mais de 97% dos detritos que existem não são rastreáveis. Então, ou seja, apenas 3% a gente consegue acompanhar os detritos. Imagine tudo que está acontecendo que nós não conseguimos. Então, não existe uma rede inteligente que monitore esses detritos, não existe uma previsão antecipada de impacto, não existe proteção em tempo real. Né? Teve um satélite brasileiro que ele não tinha um motor a bordo e ele quase, inclusive foi da Global Solution, que ele quase se perdeu porque ia entrar em rota de impacto com outro satélite. O que não aconteceu porque o outro tinha um motor para poder desviar, porque o outro teve uma previsão para poder fazer essa mudança de rota. O que podemos evitar tendo muito mais antecedência, não sofrendo mais esses riscos. Qual que é a nossa solução? É o Orbit Guard. O Orbit Guard eles vão ser em 3 etapas. Então tem o Orbit Node, que é o microchip embarcado no satélite com baixíssima capacidade, com baixíssimo consumo de energia, que ou seja, o satélite podendo até mesmo sendo desligado, quando ele perder a sua funcionalidade, a gente vai ele vai estar funcionando. A ideia central é muito simples, que todo satélite lançado carregue o Orbit Node, um microchip de baixíssimo consumo energético. Quando o satélite falha e vira lixo, o chip continua ativo, transmitindo sua posição. Os chips se comunicam entre si, formando uma rede orbital, uma internet, né, em uma informação de dados entre as órbitas. Uma teia de sensores distribuído com um cobre de 360 graus da órbita terrestre. O motor inteligente de inteligência artificial recebe o fluxo de dados em tempo real, constrói um grafo dinâmico com as posições e velocidades, prevendo trajetórias de colisão com até 48 horas de antecedência. Os operadores recebem os alertas automáticos via API, com consumo de dados, e com um tempo suficiente para agir. Então, inclusive daqueles mesmos que já foram desligados, vai ter o chip, que aí os outros satélites que estão ativos conseguem ver, ó, tá chegando o satélite. Fica uma questão mais rastreável, né? Como funcionaria? O sistema opera em 3 camadas integradas. Então seria o orbit embarcado, né, o satélite, o 2, que o satélite falhou, ele vai continuar a vida útil, o chip vai continuar, que é na posição 3, e o 4, a rede mesh IoT,
continua a comunicação e os alertas são emitidos. Uma rede completamente informativa sobre as posições. Aqui são as 3 camadas da nossa arquitetura que vai basear todos os nossos as nossas matérias. A camada 1, sensores Orbit Nodes embarcados em cada satélite com protocolo de comunicação mesh tolerante a falhas e arquitetura distribuída. Camada 2, processamento, algoritmos gráficos para modelar a rede de detritos. Regressão linear de redes neurais para prever trajetórias. Pipeline de dados em Python para ingestão de tempo real. E a camada 3 seria a interface, né? Um dashboard web com um mapa orbital em 3D, né? O mapa do planeta em 3D. Um mapa AREST que integra os centros de controle e um agente de IA convencional para a consulta de linguagem neurais. O modelo de risco usa aprendizado supervisionado, né? Treinado com dados da NASA e da ESA para calcular a probabilidade de colisão e sua atualização. E dados da SpaceX também. Esse seria um dashboard, né? Como seria o nosso dashboard. Então o dashboard teria aqui seria um mapa orbital, né? Você poderia fazer um alerta crítico, teria os alertas aqui na verdade crítico, alto e moderado. E aqui embaixo seria uma questão de uma linguagem mais neural, mais simplificada, né? Quais satélites estão em risco hoje? Como está a rota hoje? Como está o dia? E a IA, ela vai receber isso, vai agir com o objetivo, né? Com a persona, vai receber isso. E aí ela vai trazer pra gente todo um contexto e o que a gente poderia fazer para evitar, ok? Os alinhamentos com IODS e impactos, impactos que vão além da tecnologia. O Orbit Guard se alinha com 4 objetivos de desenvolvimento sustentável no On Innovation de estrutura, cidades sustentáveis, ações climáticas e parceiros globais. O modelo de negócio é uma infraestrutura como serviço. Aqui nosso modelo de negócio, vou mostrar para vocês aqui. Nosso modelo de negócio seria as agências espaciais, os operadores de satélites, os governos de defesa, governos e as defesas contratariam a gente, nós teríamos os nossos dashboards, todo o processo, então os operadores teriam acesso àquele nosso dashboard, que vai emitir o alerta, fazer o cast e fazer os relatórios de risco, né? Porque o uso funciona, porque cada satélite lançado gera uma receita recorrente, e quanto mais satélites em órbita, maior a receita. E maior a necessidade de serviço. O crescimento é orgânico, alinhado à expansão da economia espacial. Então, quanto mais satélites colocarem no ar, mais a empresa funciona. Esse é o nosso objetivo, protegendo o futuro da conectividade global de cima para baixo.